muito precioso que você participe dessas conferências. Nós tivemos umas 3 ou 4 conferências que nós participamos esse ano. Conferência de mulheres, conferência de jovens, a nossa conferência regional em Anápolis, essa agora foi de homens. E às vezes a gente está aqui, né, e a gente não consegue entender o tamanho da obra que Deus está movendo entre nós. Então, eu quero reforçar, no ano que vem, se organize, participe conosco, você vai ver o quanto você vai crescer em Deus. Amém? O que eu tenho para compartilhar hoje, eu não contei nada do Edgar, que eu falei, eu vou deixar ele ficar à vontade. Mas os irmãos que estão conosco há mais tempo já sabem. Quando nós chegamos em dezembro, nosso assunto é vida financeira. Pastor, e por que nós falamos de vida financeira? Não tem outro motivo. Você precisa prosperar. Você precisa sonhar. Você precisa desejar ir em Caldas Novas, ir na praia, ter poupança, trocar de carro, comprar casa. Você precisa mudar de vida. Pastor, mas eu não posso pensar só em mim. Exatamente. Agora, você não pode ser egoísta de querer ter só para você e não querer abençoar alguém. Então, eu quero hoje compartilhar com você de maneira clara, profunda. Eu queria que você abrisse seu coração. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. E ele não quer que você mude de vida. Ele não quer que você prospere. Então, o que eu vou falar aqui hoje para você tem poder de mudar a sua vida. Tem poder de te prosperar de maneira abundante. Mas, provavelmente, o diabo, de algum momento, aí, vai tentar roubar a sua atenção. Vai tentar fazer você olhar com olhos críticos. Abre seu coração. Fala para Deus, fala, Senhor, me dá coração para receber. Que não for do Senhor, que o Senhor me mostre. Que não me tire o foco, mas o que é do Senhor, que eu possa ter o coração aberto. Feche seus olhos. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Deus, cada irmão, cada momento, cada palavra que será liberada. Eu te peço, Espírito Santo, fala conosco nessa noite. Venha encher o nosso coração de fé. Venha mudar, Deus, a nossa história. Libera a Tua prosperidade sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, eu preciso te explicar que o grande X da questão aqui, ele não está relacionado a Deus querer ou não te abençoar. Ele está relacionado a como você olha para Deus diante daquilo que você está vivendo. Então, talvez você está olhando e ao invés de estar recebendo, você está com medo, você está questionando. Ou talvez você está fugindo daquilo que Deus tem para você. Você está distante do que Deus tem para você. Então, a sua mentalidade precisa estar relacionada ao que Deus tem. Deus tem abundância, Deus tem provisão, mas a sua mentalidade não pode estar distante do que Deus tem para você. Então, hoje, talvez o que eu vou falar aqui para alguns é chover no molhado. Pastor, isso tudo eu já sei. Mas sabe, existe uma diferença entre o conhecer naturalmente e o saber por revelação, quando Deus aquece o meu coração. Então pede para o Senhor, Senhor, que eu possa ter o coração aquecido. Pastor, o que é mais bem-aventurado? Dá para mim, quero começar lendo Atos 20, 35, que diz assim: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Tem-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Isso aqui nós estamos falando de quê? Dos irmãos. Quando eu falo do meu irmão, melhor é eu ter para dar do que eu ter que pedir. E não tem erro nenhum nessa equação. Quando eu falo dos irmãos, é melhor eu ter para dar do que eu precisar receber. Mas quando eu falo do Senhor, do relacionamento com Deus, eu preciso aprender que a equação muda. Agora eu estou falando com o Senhor e a relação agora é receber. Fala para o seu vizinho aí, fala, a chave com as coisas de Deus é aprender a receber. Por quê? Porque receber é a raiz de todas as coisas. Eu preciso entender que receber é a base.
Tudo começa em uma consciência de que eu já recebi. Tudo começa com a consciência que já está liberado sobre mim. E eu gostaria de falar isso sobre você, de falar isso com você. Abre para mim, livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis capítulo 12 fala o seguinte: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei. O Senhor cobra algo de Abraão? Não. O Senhor dá a base. Eu vou te abençoar. Levanta a sua mão. Hoje nós temos as crianças no nosso meio. Talvez você está meio distraído. Vamos voltar. Fala assim: em primeiro lugar, o Senhor me abençoa. Por que Ele me abençoa? Porque Deus não pode chegar em você e cobrar de você algo que você não tem. Ele sempre te dá algo como semente, para que possa ser multiplicado. Quando nós olhamos, eu acho isso aqui muito sério, a parábola dos talentos. Um recebeu 5, um recebeu 2, outro recebeu 1. O que recebeu 1, pegou o talento e enterrou. E quando ele enterra o talento, agora ele fala o que para o Senhor? Fala: Senhor, eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou. Por isso, eu peguei o talento e escondi. O que tinha de errado naquele irmão? A mentalidade. Eu recebi 1, é muito pouco. O que eu recebi é tão pouco que eu vou esconder. Eu não vou trabalhar e eu não vou multiplicar. Mas por quê? Porque o meu Senhor é mau. Pessoas que têm restrição em caminhar no Senhor, elas têm o entendimento errado de que o Senhor é mau. A igreja está me cobrando, a igreja está me requerendo algo. Mas sabe, ele não entendeu que o primeiro passo é receber. Porque ele não entendeu que o primeiro passo é receber, aí ele tem que dar. Mas quando ele dá, ele está pensando que ele está dando daquilo que é dele. Ele não está entendendo que ele está entregando daquilo que ele recebeu primeiro. Vamos mexer com o seu irmão aí mais uma vez. Fala para o seu irmão. Fala: você só pode dar porque você recebeu primeiro. Se você não recebeu, não tem como dar. Entenda isso. Te abençoarei e engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Espera aí. Primeiro passo, eu vou te abençoar. Segundo passo, eu vou te engrandecer. Terceiro passo, agora você se tornará uma bênção. Não é simplesmente ser abençoado. Agora você vai começar a abençoar outras pessoas. Verso 3. Verso 3 diz o seguinte: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora eu me torno, presta atenção, a raiz é que eu sou abençoado. Agora eu sou uma bênção. Agora não sou apenas uma bênção, eu sou uma fonte de bênção. As pessoas que me abençoam são abençoadas. E as pessoas que se levantam contra mim são amaldiçoadas. Você se torna alguém perigoso, né? Por quê? Porque você recebeu. Eu quero aqui falar algo para você hoje. Se você quer aprender a andar no caminho do Senhor, antes de qualquer coisa, aprenda a ser grato pelo que Deus te deu. Aprenda a receber e a ter um coração e saber que Deus já te deu algo. E agora você pode. Sabe, Deus abençoa, é uma promessa. Agora você se torna uma bênção, é um propósito. Você vai se tornar uma bênção. Irmãos, estava observando ali a videira em Goiânia. Quantos homens ricos. Estou falando de gente normal, não estou falando de gente rica mesmo. Pastor, por quê? Porque aprendeu esse princípio. Porque cresceu aprendendo esse princípio. Eu sei que gosta da internet, aí você olha lá o Pablo Marçal. O Pablo Marçal hoje é rico, milionário. E ele foi muito claro ao dizer para o pastor Luiz: tudo que eu tenho hoje, eu aprendi aqui com você.
E por que nós, aqui em Abadiânia, não podemos ter uma igreja de gente próspera, ao ponto de ser chamado de rico? Talvez porque eu fico com medo de ser ousado e falar para você que você recebeu a bênção, por isso você é abençoado. A partir de hoje eu estou falando, você precisa aprender isso, precisa crescer nesse processo, você precisa desenvolver isso, sabe? Uma oferta genuína, quando você oferta, eu deixei o Edgar tirar a oferta, nem contei para ele que eu ia compartilhar, porque uma oferta genuína, ela não está relacionada ao peso, ao medo. Faz uma troca com Deus, oferta aí que Deus vai mudar a sua vida, oferta aí que Deus vai prosperar. Não, a oferta genuína, ela está relacionada à gratidão. Eu recebi, o Senhor me deu, porque Ele me deu, agora eu posso fazer. E aqui eu quero entrar em algumas histórias, sabe? Porque quando eu recebi, talvez eu não tenha recebido tudo aquilo que eu queria ainda. Mas eu sou grato por quê? Porque o Senhor já me deu algo. Sabe, a adoração, gratidão espontânea, ela não produz dívida. Não queira ofertar hoje e amanhã olhar para Deus e falar: Deus, eu ofertei, porque eu ofertei agora, né? O Senhor precisa fazer isso por mim. Porque eu ofertei, agora o Senhor tem que fazer aquilo por mim. Não, Deus não age assim. Deus não está disposto a barganhar algo com você. Deus, pelo contrário, Ele não vai ser manipulado. Ele vai te abençoar primeiro. E você vai ofertar como gratidão. E eu quero abrir um princípio com você. Porque nós estamos falando de raízes. Raízes profundas. Sabe? Eu entender que eu sou abençoado é uma raiz. Eu entender que a bênção do Senhor é o que me sustenta é uma raiz. Mas sabe, existe uma raiz mais profunda. Cutuca seu vizinho e fala: existe uma raiz mais profunda que vai te levar a prosperar mais. Falou para o seu vizinho, com fé. Pastor, qual que é a raiz mais profunda? Sabe, a raiz mais profunda está relacionada ao princípio do primeiro. Imagina comigo que Deus promete para você que Ele vai te dar uma terra muito grande, cheia de bênçãos. E aí, depois de 40 anos no deserto, você atravessa o rio, marcha em volta agora da muralha 7 dias e entra na terra. Qual o nome dessa cidade? Jericó. E quando você entra, Deus fala o seguinte: essa primeira cidade não é sua. Essa primeira cidade é minha. Peraí. O Senhor me prometeu que eu ia ser próspero. O Senhor me prometeu que eu ia desfrutar de muitas coisas, de uma terra que mana leite e mel. O Senhor me fez a promessa. Mas agora o Senhor falou que a primeira cidade é do Senhor. E eu vou te entregar e vou ficar aqui sem nada? Sabe, quando o Senhor requereu Jericó, o Senhor estava dizendo: eu vou te dar toda a riqueza. Mas a primeira é minha, para que você saiba que fui eu que fiz na sua vida. Para que você saiba que fui eu que fiz. E quando eu entrego o primeiro, o que eu estou dizendo para Deus? A minha confiança não é no que eu já recebi. A minha confiança é no Deus que me sustenta. A minha confiança não é nesse pequeno Jericó que eu tenho nas mãos, que já é minha. Mas a minha confiança é no Deus que me deu Jericó e prometeu toda a terra. Entenda, quando você entrega o primeiro, a sua confiança não está no que você recebeu, mas está em Deus. Fecha seus olhos aí, põe a mão no seu coração, fala: Senhor, me ajude a confiar que o primeiro é do Senhor. Pastor, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. E aqui é onde que entra a graça. Que a graça não é você andar pela força do braço. A graça é você confiar na obra de Deus. Confiar no princípio. Sabe, o primeiro, quando nós olhamos para Abraão, Deus fala para Abraão em Gênesis 22, o seguinte: sobe no monte e sacrifica teu filho, teu único filho.
Por que o único, pastor? Porque Deus rejeitou Ismael. Ismael foi feito na força do braço. Ismael foi feito com Agar, na capacidade do homem. Então Deus rejeita Ismael. Agora Deus vem e pede Isaac. Porque se ele é o único, significa que ele é o primeiro. Então Deus está pedindo para ele e dá o primeiro. Qual o princípio? Primeiro ele recebeu. Porque não tinha como oferecer Isaac se ele não tivesse recebido. Que trabalho que deu para Abraão receber Isaac, gente. Ele tentou na força do braço, ele tentou gerar Ismael, ele tentou fazer na capacidade própria. Deus rejeitou. Mas quando ele recebeu, agora Deus falou: já que você recebeu, me entrega. Me entrega que eu quero o primeiro. Eu quero saber qual o lugar que eu tenho na sua vida. E quando ele vai entregar Isaac, quando ele chega com Isaac, coloca Isaac no local do sacrifício, Deus fala para ele: não precisa entregar, porque eu já entendi o seu coração. Eu já entendi que eu sou o primeiro na sua vida. Sabe, irmãos, o primeiro não quer dizer necessariamente o maior, o melhor ou o mais poderoso. O primeiro quer dizer a prioridade. Meu primeiro é pouco, pastor, mas é do Senhor. É o primeiro que Deus está requerendo de nós. Pastor, mas por que esse princípio ele é tão poderoso? Esse princípio ele não partiu de hoje. Esse princípio ele partiu desde o início. Isso aqui é antes da lei. Mas na lei isso também foi claro. Eu vou entrar em algo aqui que vai te edificar muito. Porque existia um princípio, está no livro de Êxodo, capítulo 13. Todo primeiro animal que abrir a madre deverá ser sacrificado ao Senhor. O primeiro animal que abre a madre é do Senhor. Então, quando o cordeiro, a ovelha, tinha o primeiro, ele era de Deus. Só que tinha um princípio. Porque o filho do cordeiro era sacrificado. Mas o filho do jumento não poderia ser sacrificado. Porque o jumento era considerado um animal impuro. Então, o que se falava a respeito do jumento? Êxodo 13, 2, abre para mim. Êxodo 13, 2 diz assim: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe, entre os filhos de Israel, tanto de homens quanto de animais, é meu. Próximo. Disse Moisés ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia, em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte vos tirou de lá. Então presta atenção, todo o primeiro é de Deus. Mas e o jumento? Não, o jumento não pode. Então o que se fazia com o jumento? Se pegava o jumento, tirava ele da equação, pegava um cordeiro, colocava um cordeiro no lugar dele e sacrificava o cordeiro. Pastor, por quê? Porque ele era impuro. Olha para o seu vizinho aí, um cara, aquele sarcasmo de crente, fala para o crente, fala: você era impuro. Não fala que ele era um jumento. Mas por que isso, pastor? Porque Cristo é o único puro. É o único. Ele é o Cordeiro de Deus. E ele vem, e ele é o primeiro, primogênito. E ele entra na equação e tira a nós. Por isso agora ele é sacrificado. E quando ele é sacrificado, nós agora fomos justificados. Entenda, Cristo assumiu o nosso lugar. Por isso hoje Deus pode colher. Por que Deus pode colher, pastor? Romanos fala o seguinte: a primícia da massa santifica toda a massa. Abra para mim Romanos capítulo 11, verso 16. Este é aquele momento que você pode pôr aquela música de fundo, que os irmãos vão achar que eu estou acabando. Romanos 11, 16 diz assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também serão santos os ramos. Entenda, a massa toda é santificada, porque a primeira parte é santa. Pastor, quando nós falamos de dízimo, o que nós estamos dizendo?
É a primeira parte. Nós entregamos ela e todo o restante é santificado. Eu vou abrir aqui algo para os irmãos. Eu acho que é muito precioso. Se conta a história de uma mulher que era viúva de um dos discípulos de Eliseu. Essa mulher ficou viúva. Aquele irmão era discípulo de Eliseu. Não, meu filho, é uma música sem voz, é só um instrumentalzinho. E aquele irmão, que era discípulo de Eliseu, era homem de Deus, profeta, cheio de unção. Morreu e deixou a mulher e os filhos cheios de dívidas. Por quê, pastor? Porque não tem nada a ver entre você ser alguém que é abençoado e você ser alguém que administra bem os valores. Ah, pastor, como assim? Aprenda a ser abençoado. Aprenda a santificar as raízes. Aprenda a santificar a massa. Mas também aprenda a administrar o que Deus colocou na sua mão. Aprenda, pede sabedoria para Deus. O Senhor te prosperar. Mas vamos voltar ao princípio. Jesus era o primeiro. Por isso ele santificou todos nós. Ele foi o primeiro. Por isso todos nós fomos santificados. Se forem santas as primícias, todo o resto será santo. Você recebeu o seu salário, você tirou a primícia. Pastor, como que você faz isso? Minha esposa é testemunha disso. Nós recebemos o salário. Antes de tirar qualquer outra coisa, eu tiro do Senhor primeiro. Por quê? Porque Ele é o principal. E quando eu tiro do Senhor, o que eu estou dizendo? Eu reconheço que quem proveu vai continuar provendo. Agora, esse princípio ele cresce. E ele me leva a avançar. Tem dois caminhos para eu seguir. E aqui eu quero abrir algo com você. A graça, ela é o suprimento para você vencer o pecado. Ela é o suprimento para você andar na abundância. A lei, Ana, ela te fala assim, não matarás. Mas a graça fala, dentro de você, vou te dar força. Para que você agora ame o seu irmão. Peraí, pastor, não é não matarás, não. Vou colocar o amor dentro de você. Quando nós olhamos para Faraó, Faraó resistiu o princípio do primeiro. Sabia que Faraó resistiu? Faraó foi lá e resistiu o primogênito. Quem era o primogênito de Deus? Israel. E Faraó resiste aquele primogênito. E aí a praga vem crescendo. Vieram moscas, gafanhotos, escuridão. O negócio cresceu até que o primogênito dele morreu. Quando nós olhamos para Abraão, Abraão entrega o primogênito. E toda a posteridade é abençoada. Pastor, que é isso? O princípio de Faraó é o princípio de não confiar em Deus. E aqui eu não estou te falando isso para que você tenha medo. Vou ter medo da praga. Não. Estou te falando isso para que você confie na graça. Porque eu tenho graça. Agora eu tenho força para caminhar de acordo com o que Deus tem para mim. É o seguinte, Deus liberou. Porque Ele liberou. Agora eu recebo. Porque eu recebo, eu desfruto. Mas quando eu não recebo, eu não consigo devolver. E quando eu não devolvo, eu não posso desfrutar. Não quer dizer que Deus está contra você. Isso quer dizer que você não recebeu aquilo que Deus tinha para você. Entenda isso. O Senhor já tem. E Ele já liberou. Somos nós que não recebemos. Por quê? Porque nós não entramos no princípio que Ele estabeleceu. E qual é o princípio? O princípio do primeiro. Ele é o primeiro. Nós vamos ter o culto da virada. Ele é o primeiro dia. Primeiro momento aqui, eu estou aqui com Deus. Ele é o primeiro. Culto de ceia, primeiro domingo do mês. Eu estou aqui, não abro mão. Ele é o primeiro. Primeiro momento do meu dia, 7 horas da manhã, eu estou aqui orando. Porque Ele é o primeiro.
Em todas as coisas o Senhor é o primeiro. E quando Ele é o primeiro, as coisas caminham. Sabe? O gatilho da multiplicação é o que você tem na mão. Por quê? Porque Ele já te deu. E agora Ele é o primeiro. Quando eu priorizo, as coisas caminham. Falei para você que eu ia te dar alguns exemplos. Porque às vezes você olha para mim, você fala, pastor, o senhor está falando que tem que receber. E tem que pôr Deus em primeiro. Mas eu não tenho nada. Tem uma mulher que falou que não tinha nada. O profeta chega na casa dela e pergunta, o que você tem em casa? E ela responde, nada. Senão, um pouco de farinha e de azeite. Vou comer e vou morrer. E o profeta fala o que para ela? Faz primeiro para... Sacanagem, né? Você já pensou? Eu chego na sua casa e você fala, pastor, estou numa fome da miséria. Então um pouquinho de arroz ali, eu vou comer e vou morrer. O que você espera de mim? Traz uma cesta, né? Pô, pastor, arruma uma cesta lá, me ajuda. Fala, não, você vai fazer esse arroz para mim. Eu vou comer. A gente até acha que é meio injusto. Mas a partir do momento que ela falou que Ele era o primeiro, a vida dela mudou. Por quê? Porque na verdade ali não era o pão que estava em jogo, era a confiança na palavra de Deus. Quando ela confiou, mudou. Porque Deus nunca multiplica nada. Deus sempre vai multiplicar algo que Ele já te deu, algo que Ele já te abençoou. Então quando nós olhamos, o profeta fala, vai lá e busca vasilhas vazias. Vasilhas vazias. Ele vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo. E aí ele fala, agora você vai pegar o azeite e vai despejar na vasilha. Despeja. E ela começou a falar, traz vasilha, despeja, traz vasilha, despeja. Deus cessou o azeite. Quando? Quando acabou a vasilha. Quem que cessou a bênção? Foi Deus? Foi a necessidade dela. E se ela tivesse mais vasilha, Deus daria mais para ela. Se você tem mais vasilha, Deus dá mais para você. Pastor, o que é isso? Ele te abençoou, Ele te tornou uma bênção. Agora, quanto mais você abençoa, mais Ele vai te dar. Mais vai fluir, mais vai multiplicar. Entenda. O milagre só para quando acaba a sua necessidade. O milagre ele não começou de qualquer maneira. Ele começou quando ela começou a derramar o azeite. O Senhor, Ele chama os discípulos, mais de 2.000 homens. Ele fala, o que nós vamos dar para esse povo comer? E aí um fala, nós temos 5 pães e 2 peixinhos. Então, é muito pouco. E naquele muito pouco, o que nós percebemos? O Senhor fala, traz. Ele assenta o povo e coloca em cestos. Multiplicou quando, pastor? Multiplicou quando distribuiu. Não multiplicou antes. Multiplicou na hora de distribuir. É o princípio. Eu sou abençoado. Eu me torno uma bênção. Eu multiplico a bênção. Quando eu multiplico, a minha sementeira aumenta. O Senhor quer aumentar a sua sementeira. Pastor, quer casar, quero comprar casa, quer comprar carro. Pois é, o Senhor vai multiplicar. Mas aprenda a colocar Ele em primeiro. Pastor, mas realmente eu não tenho nada. Tem alguém aqui que não tem nada? Isso aqui é para você. Sabe um cara que não tinha nada? Tem um cara que não tinha nada. O nome dele é Jó. Por que ele não tinha nada, pastor? Porque perdeu tudo. Tudo que ele tinha, ele perdeu. O diabo roubou tudo dele. Vou fazer uma piadinha sem graça. A única coisa que o diabo não quis levar foi a mulher. O diabo falou, não, essa mulher eu não vou levar. Mas presta atenção, ele levou tudo de Jó. Filho, dinheiro, saúde. Jó não tinha nada. Pastor, mas o princípio é Deus só multiplica o que eu tenho. O que Jó tinha? Fé. O que ele faz? Ora pelos amigos. Quando ele ora, o Senhor vem e restitui.
muda a história dele. O cara não tinha nada, Deus restituía completamente. O que eu quero falar para você hoje, talvez você está dizendo, pastor, eu não tenho nada. Coloque o Senhor em primeiro. Aprenda a colocar o Senhor em primeiro. Você prático com os irmãos. Eu recebi meu salário. A primeira coisa que eu fiz, eu tirei o dízimo. Eu devolvi, porque o Senhor é primeiro. Pastor, se não der, se eu não confiar que Ele é a fonte, eu não preciso confiar que aquele pouquinho que eu entreguei vai me sustentar. Eu quero falar isso para você, não é para que você se estrepe, não. É para que você prospere. Para que você tenha em abundância. Para que você desfrute do que Deus tem para você. Mas você só pode fazer isso depois que você entender. Eu recebi de Deus. Foi Ele que fez na minha vida. Porque Deus dá graça ao humilde e resiste o soberbo. Quem é humilde? Quem reconhece. Eu recebi. Irmãos, já estou finalizando. Nós vamos participar da mesa. Mas eu confesso algo para vocês. Nós passamos por tanta luta financeira, eu e a Jéssica. Tanta luta, tanta luta. O dia que a gente ia em Anápolis para resolver alguma coisa, a gente esperava 2, 3 semanas para juntar as coisas que tinha que resolver, porque a gasolina só dava para ir uma vez. Não tinha dinheiro para ir duas. O dia que o Noah foi nascer, minha mãe mandou uma oferta, o Maninho comprou uns trem para nós, porque a gente não tinha recurso. Mas sabe, eu lembro de um dia que eu sentei na mesa, no almoço de pastores, e estava ali sentado pastor Jânio, pastor Naor. Aquele dia eu nunca esqueci, porque ele falou exatamente do que eu estou falando para você hoje. E ele foi falando, aquele negócio foi entrando no meu coração, foi queimando meu coração. E aquele negócio me mudou minha história. E hoje eu posso falar para os irmãos, eu estou ganhando um salário que eu nunca ganhei na vida. E não é por causa da igreja, o salário da igreja. O salário de gestor, que eu sou gestor de uma empresa. Mas não é porque eu sou bom, porque eu olho lá e falo, não sei nem porque eu estou aqui. Porque Deus fez na minha vida. Mas é porque eu entendi, primeiro eu recebo. E eu entendi que Deus não abre mão do seu primeiro. E eu aprendi a colocar Ele em primeiro. Eu estou aqui para te desafiar. Coloca Deus em primeiro. A sua história vai mudar. Eu olho para alguns irmãos que são dessa época. Estava fazendo incursão comigo. Eu cheguei e passei tudo para eles no cursão. São os mais prósperos que tem na igreja hoje. Eu conheço o dízimo dos irmãos. Eu sei quem está prosperando, quem ainda não conseguiu destravar. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque eu quero que você destrava. Eu quero que você prospere. Misericórdia de continuar sem entender, sem avançar. Primeiro, recebemos a bênção. Essa é a raiz. Levanta a sua mão e fala, eu posso receber. Não fala com fé, fala, eu posso receber. Segundo, honramos a Deus como primeiro. Porque eu recebi, eu honro o Senhor. Terceiro, tornamos-nos uma fonte de bênção. Você vai começar a dar fruto. E quarto, experimentamos a multiplicação de vida. E agora o ciclo continua. Eu experimento, recebo e avanço. Experimento, recebo e avanço. Pastor, está tudo travado na minha vida. Coloca Deus em primeiro hoje. Sua vida vai mudar. Quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te desafiar a não abrir mão disso. Te desafiar a receber de Deus. Hoje nós temos um dia atípico, tem muitos visitantes, poucos irmãos que realmente congregam. Mas eu quero te desafiar, meu querido irmão, a fazer uma oração. Fala para o Senhor, Senhor, eu não quero mais viver pobre. Quero desfrutar do que Deus tem para mim. Eu quero colocar o Senhor como primeiro na minha vida. Amém? Feche seus olhos. Começa a falar com Deus.
Espírito Santo, quero liberar agora uma palavra profética de prosperidade sobre os teus filhos. Em nome de Jesus, o processo é claro. Eu recebo a bênção, coloco o Senhor em primeiro e eu creio, tudo vai prosperar, porque o Senhor é primeiro na minha vida. Eu libero teu fluir, teu favor. Eu libero o que o Senhor tem preparado para cada irmão. Eu quero desafiá-los. Em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor que cada um possa prosperar. Que no próximo ano eles possam estar aqui testemunhando o que Deus fez na vida deles. Em nome de Jesus. Amém? Os irmãos que estão me visitando, vocês me desculpem, mas eu tenho um desafio para os de casa. Se você quiser participar, fique em paz, você é bem-vindo. Mas não é para você, é para os de casa. Eu vou fazer um grupo no WhatsApp. E esse grupo, eu tenho um grupo do devocional, né? Esse grupo que eu vou fazer é só para falar a respeito de vida financeira. Eu quero falar de vida financeira esse mês de dezembro todo. Então, se você quer participar, vou te passar o QR Code, você vai escanear e vai entrar. Mas tem um detalhe ali. E o desafio começa hoje. Na verdade, começou já, né? O mês já começou, já é dia 5. 7. Hoje é dia 7. Misericórdia, o mês está acabando. Olha para mim aqui. Existe algo que motiva muito você. É você perceber que você faz parte de um grupo. Você perceber que você está no mesmo propósito, que tem gente caminhando junto. E que você entender o que Deus está movendo. Eu me lembro que eu sempre fui o responsável por isso no nosso grupo de pastores. Então a gente ficava lá e mandava dízimo e colocava ok. Mandava dízimo e colocava ok. Pastor, por quê? Para que você entenda, eu estou participando, eu não estou sozinho. Para que você tenha mais foco, mais disciplina, ore a respeito. Então o meu desafio para você, quando você estiver lá, você não vai mandar comprovante, você não vai mandar valor, você não vai mandar nada. Você só vai mandar uma frasezinha. Eu entreguei minha primícia. Eu entreguei o primeiro para o Senhor. Eu vou colocar lá, ok. Pastor, para quê? Para que fique registrado diante dos irmãos que vão estar orando por você também. Então, se você quiser participar, eu vou te colocar lá só para a gente falar de dinheiro. Se você falar, não, pastor, eu sou avarento, eu não quero, fique em paz. Mas se você estiver ali, eu vou estar orando pela sua vida financeira nesse sentido. Amém? Cadê? Eu passei, Jéssica. Cadê a Jéssica? Sumiu minha mulher. Alguém racha minha mulher. Passa para o Lucas depois, o QR Code que está lá, para os irmãos entrarem. Agora nós vamos participar da ceia. Por que eu posso participar da ceia com você, irmão? Pelo simples motivo que Jesus foi o primeiro, que agora eu estou diante dele. Amém? Se você é batizado, agora pode mudar a música, meu filho. Se você é batizado, você vai participar da mesa do Senhor hoje, em paz, sem condenação, diante de Deus. Amém? Pode servir, depois que servir nós vamos orar. Não sei o que fizeram com a minha projeção, mas parece que ela está meio bugada. Cadê? Bugou. Voltou. Sumiu a música, sumiu tudo. Vou orar pelo Lucas. Deixa ele arrumar aí primeiro, Jéssica, a música, depois a gente mexe com isso aí. Coloca pelo Spotify a música pra mim. Essa não é música de ceia. O barulho
Amém? Todos receberam aí? É como um vento veemente. Eu vejo Glória a Deus. Todos que são batizados já receberam? Não? Isso. Só para a gente ter em mente. Cadê meu pão, meu cálice? Feche seus olhos. Invoque o nome do Senhor. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Jesus, Jesus. Amém? Feche seus olhos. Levante seu pão. Nós estamos entrando no último mês do ano. É um mês profético. É um mês de resolução. É um mês de planejar o próximo ano, de orar a respeito. É um mês onde o Senhor vai te suprir, te surpreender. Senhor, declara comigo, fala: Senhor, eu apresento ao Senhor este pão. É o corpo de Cristo que foi moído pelas minhas enfermidades. Ao participar deste pão, eu declaro: eu tenho vida, eu tenho saúde, tenho abundância de Deus sobre a minha vida. E eu creio que o Senhor vai me levar a desfrutar da abundância, em nome de Jesus. Levanta seu cálice. Declara comigo, fala: eu creio, eu sou